Apocalipse 21, versículo 3, versículo 4, versículo 5 e versículo 6. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, porque com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Você pode dizer amém? A Páscoa no Antigo Testamento era a principal festa que havia no calendário de Israel. A Páscoa era aquela celebração que trazia à memória de Israel aquela noite da inesquecível libertação. Essa nação que por 4 séculos havia sido oprimida, limitada pelo Egito, por Faraó. Claro que não necessariamente os 4 séculos inteiros, mas principalmente os últimos. Israel sofreu de sobremaneira uma opressão. E Deus então, para cumprir uma promessa que havia feito a Abraão, Isaque e a Jacó, decide tirar com mão forte, com o braço estendido, uma nação que não tinha nenhuma explicação de sair das garras de Faraó, mas Deus o livrou. E eles saem, e a partir do mês de abril, no calendário judaico, eles começariam a celebrar, e todos os anos era a principal festa, que demorava 7 dias. Judeus de toda parte do mundo vinham para Jerusalém, quando tinham condições, para celebrar a grande libertação. Páscoa para o judeu era aquela noite a qual Deus tirou Israel das garras de Faraó. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a Páscoa ela vai ter uma nova interpretação. Ela terá um outro símbolo. E o símbolo do Novo Testamento é agora com a ressurreição de Jesus. Dizer que Jesus é a nossa Páscoa é dizer que Jesus é a nossa ressurreição. Se a libertação para Israel foi o evento mais emblemático da sua história, a ressurreição de Jesus se tornou o evento, o acontecimento mais importante, não para Israel, mas para toda a criação. A ressurreição de Jesus carrega a maior mensagem para a humanidade. Todavia, quando nós falamos de ressurreição, inevitavelmente este assunto vai colidir com a morte. Não faz sentido falar-se de ressurreição se a mesma não veio para vencer, para romper sobre a morte. A morte é este assunto
que todas as vezes que a mencionamos não tem como ela ser palatável aos nossos sentidos. Quando nós falamos de morte, algumas coisas a gente precisa refletir. Primeiro, o dano do pecado. Quando Deus cria o mundo em Gênesis 1 e Gênesis 2, não havia morte na criação. A morte não estava no plano original de Deus para o homem e para a mulher. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. A Bíblia vai dizer que pela desobediência de um homem, por meio dessa desobediência veio a morte. A morte, ela é uma intrusa na criação. E uma vez que o pecado entrou no mundo, impossível alguém viver nessa vida sem conjugar o verbo sofrer. Não tem a ver com pessoas maldosas, não tem a ver com alguém que fez escolhas erradas e que agora só vai sofrer porque tomou decisões erradas. Agostinho de Hipona, um grande mestre dos primeiros séculos, ele vai cunhar uma frase dizendo que Deus teve um único filho sem pecado, uma alusão a Jesus. Mas ele completa a frase: mas Deus não teve e nunca terá nenhum filho sem sofrimento. A primeira coisa que você precisa pensar quando se ouve falar de pecado é que quando o pecado entrou na criação, absolutamente nada ficou da mesma maneira. O caos se instalou, o sofrimento passou a fazer parte da existência humana, e acontecerá muitas coisas que você vai olhar e vai dizer: como isso pode acontecer? E a resposta é uma só: pecado. Pecado. O pecado é um veneno. O pecado é aquilo que borrou a arte de Deus que havia feito para os homens. Não subestime o pecado. O pecado é capaz de fazer homens, pessoas, cometerem loucuras, insanidades injustificáveis. Quando o pecado controla a alma, quando o pecado controla o ser, quando o pecado domina a mente, maridos são capazes de fazer coisas tenebrosas com seus cônjuges, filhos são capazes de cometerem atrocidades com seus pais. Quando o pecado ele é alimentado, coisas horrendas acontecem. A morte, as notícias de sofrimento, as dores têm a ver com o pecado na criação. Muitas pessoas sofrerão perdas, sofrerão tragédias, muitas pessoas sofrerão dores, e não é porque elas cometeram coisas ruins, é porque uma vez que a gente vive, a vida dói. A vida dói, e a morte nos lembra que o pecado deformou a criação. Quando a gente fala sobre esse tema, a gente é lembrado da brevidade da vida, a vulnerabilidade da vida. Às vezes as pessoas vivem de uma maneira como se elas durassem para sempre. A maneira como elas tratam umas às outras, a maneira como que ela trata os seus próprios dias, a maneira como ela faz decisão, a maneira como elas fazem as suas escolhas, a sensação que tem é que essas pessoas têm uma garantia que vão durar para sempre aqui. Não temos essa garantia. Não tem a ver com você viver tudo certo. Não tem a ver em você cumprir com as suas obrigações. A vida, ela é muito breve. Existem pessoas que durarão 40, 50, 60, 100 anos.
Mas existem pessoas que vão durar 7 anos, 8, 9, 5. Quem sabe? Ninguém sabe. Ninguém tem essa informação dessa senha. É por isso que nós precisamos viver a vida com lucidez. É por isso que você não pode adiar para amanhã o que você deve fazer hoje. Em primeiro lugar, em relação a Deus. Você não pode achar, eu vou me batizar, eu vou entregar a minha vida a Jesus, eu vou assumir um relacionamento mais sério com Jesus, quando eu resolver isso na minha vida. Não faça isso. Não ouse garantir a você algo que foge do seu controle. A vida é muito breve, a vida é um sopro. Você não tem essa garantia nas suas mãos. Por isso, acerte o seu coração com Deus. O vício que você precisa se livrar, livra-se em Deus. Diga: Deus me liberte. Os relacionamentos de imoralidade sexual que você tem praticado, corrija isso diante de Deus. Leve a sério a sua alma. Leve a sério o seu coração diante de Deus. Não adie, não transfira isso para uma outra estação, para um outro momento da sua vida. Você não tem essa certeza nas suas mãos. A tragédia de ontem, vem gritar para nós: a vida é breve e você não tem controle e garantia da sua própria existência. Arrependa-se dos seus pecados, volta-te para Deus, volte-te para o Senhor. Devido nós não termos a garantia da nossa própria existência, você precisa viver com lucidez os seus relacionamentos. Você não pode garantir, você não pode adiar para amanhã o que você deve fazer hoje em relação ao seu pai, o que você deve fazer hoje em relação à sua mãe, os acertos, os perdões que você precisa liberar para os seus pais, o perdão que você precisa liberar para aquela pessoa que te abandonou do seu casamento. Você não pode adiar isso, você não pode hospedar isso na sua alma. Você não pode viver uma vida rancorosa, você não pode viver uma vida mal amada, você não pode viver uma vida de batalhas, de guerras com pessoas. Você não tem garantia, você precisa resolver isso hoje. Você não pode ficar com débitos com pessoas, débitos emocionais, problemas não resolvidos. Você não tem garantia da sua existência. Um médico oncologista, acostumado de ver pessoas morrerem nos seus últimos momentos de vida, ele vai dizer que ele nunca viu ninguém dizer: doutor, eu estou morrendo e eu deveria ter comprado mais carros, eu deveria ter deixado um patrimônio maior, eu deveria ter investido mais na bolsa de valores. Esse doutor vai dizer que o desabafo, o remorso, vem com as palavras: por que eu não amei mais os meus filhos? Por que eu não dediquei mais tempo para abraçá-los, para amá-los? Por que eu fui tão duro com meu cônjuge? Por que eu vivi uma vida tão superficial com amigos? Existem pessoas que no leito de morte ainda há tempo de chamar um pai. Eu, como pastor, quantas vezes eu entrei numa UTI para orar por alguém que há meses estava lá, e
tinha explicação por que essa pessoa não morreu. Os médicos não sabem explicar. E então Deus traz uma palavra: perdão, reconciliação. Já quem que você precisa perdoar? Chama lá o filho, chama lá o pai, e se reúne ao redor daquela UTI e perdoam-se e reconciliam. E no outro dia a pessoa parte. Por que esperar? Eu não tenho garantias. Quando eu sair para trabalhar, eu devo deixar imagens, impressões de amor para quem fica. Quando eu me encontro com os meus amigos, eu preciso doar o meu coração na minha melhor expressão, porque eu não tenho garantias. A vida, ela é muito breve. Nós somos lembrados diante da morte o quanto que a nossa segurança ela é limitada. Você pode reunir todos os seus recursos, mas eles serão limitados para preservar a sua própria vida, para preservar a sua própria existência. Quantas pessoas estão querendo guiar a sua própria vida com as suas forças? Quantas pessoas que estão querendo gerar segurança à sua própria existência e têm falhado? Não existe um outro lugar mais seguro do que você estar nas mãos de Deus. Não existe um outro lugar mais seguro de você estar cumprindo com a vontade de Deus. A morte vai nos falar da nossa brevidade, vai falar da nossa vulnerabilidade, vai falar da nossa insegurança, falará da nossa necessidade de prontidão, de vigilância. Eu não sei se eu vou ter tempo de se arrepender dos meus pecados, de abandonar o meu adultério, de abandonar a minha mentira, de abandonar a minha hipocrisia, de abandonar a prostituição, de abandonar a pornografia, de abandonar o engano, de abandonar o vício. Eu não tenho esse controle. Eu preciso estar pronto hoje. Eu preciso estar pronto agora. Eu preciso estar diante de Deus, colocar diante dEle as minhas fraquezas, colocar diante dEle os meus problemas e dizer: Deus, prepara-me para encontrar contigo. Prepara-me para encontrar contigo. Todavia, a Bíblia vai dizer que Jesus vai ter um encontro com a morte. E quando Jesus encontra com a morte, todo medo, todo pânico, todo terror que essa morte produzia na alma dos homens, os mitos a respeito da morte, do Deus Thanatos, todo esse enredo, todo esse conto de assombro, Jesus vai mudar tudo isso quando encontra com a morte no sepulcro. Porque de repente você vê Jesus sendo morto na cruz, e quando ele é sepultado, se esperava que ele permaneceria no túmulo, mas ele veio para romper com os grilhões da morte. Jesus veio para vencer a morte. E um poeta vai dizer que na manhã da ressurreição de Jesus foi o dia em que a própria morte morreu. Na manhã da ressurreição, quando Jesus rompe com a escuridão da morte, ele veio para nos trazer esperança, ele veio para nos trazer boas notícias. E quando eu grito que Jesus é a minha Páscoa, quando eu grito que Jesus é a minha ressurreição, eu estou dizendo em primeiro lugar: a morte não é a última palavra da minha existência.
Eu estou crendo que a morte não é um ponto final. O texto que nós lemos é a porta que se abrirá para a nossa ressurreição. A ressurreição virá para abrir a porta da eternidade para todos nós. E quando a ressurreição vier, ela vai nos colocar em um lugar em que Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e ali não haverá mais morte, ali não haverá mais pranto, ali não haverá lágrima da viúva, ali não haverá o choro de um pai e de uma mãe que perdeu o seu filho, ali não haverá o luto de um amigo que perdeu um ente querido. O pranto será enxugado, não haverá mais dor, não haverá mais clamor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu quero nesta noite gritar para a sua alma que o sofrimento dessa vida não é o ponto final para aqueles que creem em Jesus. Essa vida cheia de tragédias, esta vida de luto, essa vida de lágrimas, não é o ponto final para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Para aqueles que entregaram-se a Cristo, existe um novo céu, existe uma nova terra, e lá a morte não estará. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor. Redenção. A Bíblia vai dizer que a ressurreição haverá uma transformação no seu corpo. O seu corpo será glorificado, o seu corpo será revestido de imortalidade, o seu corpo será revestido de incorruptibilidade, o seu corpo não mais perecerá. Hoje você sofre com dores, hoje você sofre com os dias que se passaram, hoje você sofre com enfermidades não diagnosticadas, hoje você sofre com o cansaço, com a fadiga, hoje você sofre com a limitação da sua idade, mas quando a ressurreição chegar, ela vai tocar o seu corpo, e esse corpo será tocado e revestido pelo poder da eternidade. Você recebe essa palavra. De sorte que a ressurreição de Jesus não fala apenas dele, mas fala de todos nós. Existe um lugar que Ele tem preparado para todos nós. Eu quero que você pense no céu. O céu é real. É para lá que nós estamos indo. E enquanto que nós vivermos aqui, nós sofreremos, nós viveremos perdas. Mas eu sei que ainda que a morte me alcance, ainda que a morte chegue no meu endereço, eu estou em Cristo. E se Cristo vive, se Cristo venceu a morte, eu também a vencerei. Existe uma canção que diz: porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
mãos do meu Jesus que vive está. Cristo vive. Você pode ter esperança. Nós estamos caminhando para o céu, porque Cristo vive. Existe uma esperança para nós. O poder da ressurreição não é apenas a promessa, não é apenas a garantia que nós ressuscitaremos como Jesus ressuscitou, e que nós não permaneceremos para sempre no túmulo, que nós não permaneceremos para sempre no sepulcro, mas a ressurreição, ela nos convida a viver a vida. Lute contra os promotores da morte do seu caminho, porque nós somos o povo da vida. Há uma vida abundante, prometida, e ainda que a gente sofra, e ainda que a gente presencie, testemunhe tragédias, perdas, eu preciso enxugar as minhas lágrimas, eu preciso sacudir a poeira e dizer: eu estou caminhando para um lugar. Estou caminhando para um lugar que ali não haverá assombro, não haverá pavor, não haverá terror. Nada pode me tirar do foco do céu. Nada, absolutamente nada. E enquanto eu estiver aqui, eu serei inimigo da morte. Eu não me entregarei a nenhuma flecha de morte. Eu não me entregarei a nenhum pensamento de morte. Eu não desistirei de viver. É por isso que eu viverei a vida abraçado com Jesus, porque Jesus é a minha vida. Jesus é a minha vida. Se tirar Jesus de mim, não restará mais nada. Restará uma existência vazia, restará uma existência sem sentido. Mas enquanto eu respirar, eu viverei abraçado com Jesus. Ele é a minha vida. E aquilo que mais me traria medo e pânico, que é a morte, eu sei que a morte também será vencida por mim, porque se o sepulcro está vazio, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão para viver eternamente com Deus. Então vale a pena você não entregar os pontos. Então vale a pena de você não desistir de Jesus, vale a pena de você não desistir de Deus, vale a pena de você não desistir de viver. Vale a pena. Existe um autor do século 17, meados do 18. Ele vai dizer que o céu pagará todo o sacrifício vivido para adquiri-lo. Todavia, nenhum ganho será suficiente para substituir a perda do céu. Ao chegarmos no céu, tudo o que você mais sofreu nessa vida, o que estará diante dos nossos olhos, o que estará diante de nós por toda a eternidade, você dirá ao seu próprio coração: valeu a pena. Ame pessoas, fortalece a sua família, fortalece o seu casamento. Não brinque com o coração da sua esposa, não brinque com o coração do seu marido, não brinque com o coração dos seus pais. Ame pessoas, marque pessoas, deixe digitais de amor em pessoas,
Porque este é o sentido da vida, de nós vivermos as virtudes de Deus. E quando a tragédia acontecer na sua direita, acontecer na sua esquerda, a Bíblia vai dizer: chore com os que choram. Não tenta explicar tudo. Não tenta fazer perguntas erradas. Aonde que estava Deus? Essa não é a pergunta certa. Essa não é a pergunta certa. A pergunta é: o que aconteceu com o ser humano? O que aconteceu conosco? Que muitas vezes somos piores do que os selvagens. Quando você estiver diante daquilo que é grotesco aos seus olhos, chore quando tem que chorar, mas nunca perca a esperança. Porque se Jesus ressuscitou dos mortos, então tem esperança. Eu posso crer no amanhã, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Todas as religiões que você contabilizar no mundo, os seus fundadores estão em algum túmulo. Mas se você ir a Jerusalém, Jesus Cristo não está lá. Ele está sentado no trono, aguardando o momento para encontrar conosco quem recebe esta palavra. Aleluia. Ficamos de pé. Puxa o fôlego e vive a vida da melhor maneira que você pode viver. Para com Deus, para com as pessoas e para consigo mesmo. Nós somos o povo da esperança. Jesus é a nossa esperança.